Surpresa! Hoje eu tô aqui pra falar diretamente com você. Esse vídeo é pra você. Bom, eu sou a Emanuele e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que se chama solidão. Fizeram uma pesquisa esses dias e constataram que dentre 6 pessoas, uma sofre de solidão. Tudo bem. O mundo atual, ele já está andando para isso mesmo, né? Em decorrência de estar conectado com o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo não estar conectado com ninguém na vida real. Então estamos perdendo a nossa essência, né? É isso que a tecnologia está fazendo com a gente. Bom, só que eu quero falar de uma solidão que você não escolheu. É uma solidão que perpetua desde o seu nascimento. É uma solidão que impuseram sobre a sua vida. Com certeza, assim, pelo menos eu, né? Tive uma criação muito boa, uma infância maravilhosa, só que os sentimentos de rejeição, os sentimentos de abandono, perdura nessas crianças, né? E qualquer que seja, às vezes a pessoa foi criada com o pai, com a mãe, mas ainda assim sente uma solidão, né? Às vezes a pessoa já constituiu família e sente uma solidão. A gente vê casos de famosos que são assim, né? Ganharam dinheiro, tiveram tudo do bom e do melhor, tiveram uma família estruturada com filhos, mulher, esposa, né? Marido, e mesmo assim eles findaram com a própria vida. Mas a solidão que te impuseram, geralmente o que costuma ser abandono de pai, de mãe, de uma família unida mesmo, mesmo que você já tenha, que você tenha, né, pai e mãe, mas a família é desunida, não tem um alicerce, uma base sólida, né, é tudo uma lástima, é tudo uma confusão danada. Então é dessa solidão que eu tô te falando. Às vezes você foi, no meu caso, era uma criança muito animada, então depois eu fui perceber que eu tinha toda aquela alegria para camuflar, e era uma alegria exagerada, eu era muito atentada na escola. Era uma alegria para camuflar algo que estava desequilibrado, né? Eu não era uma criança equilibrada, mas eu pendia mais pro lado da alegria. Não gostava de chorar, não gostava de me vitimizar, sempre fui assim, uma criança forte. Mas eu chorava sozinha às vezes. E isso perdura até hoje na minha vida, no sentido de hoje eu tenho um equilíbrio maior, consigo lidar de frente com a solidão, porque assim, não tem pra onde correr, gente. Às vezes você tem uns subterfúgios, que é o que os adultos fazem, com drogas, com álcool, com festas, com luxúria, eu falo com relacionamentos casuais, tudo para camuflar algo que precisa ser encarado de frente. Eu digo que tudo que é demais há um desequilíbrio, né? Então precisa ter um equilíbrio, sabe? No sentido de, a pessoa que fala exageradamente ou pontualmente assim, eu não quero nada com ninguém, ninguém presta. Opa, bandeira vermelha. Porque assim, temos muitas pessoas boas, né? Temos muitas pessoas boas. Tanto que a pessoa que fala isso se acha vítima de vários algozes que passaram pela vida dela. Mas, se ela é tão boa assim, é porque existem outras pessoas boas também, né? Tanto do lado oposto do gênero, quanto do próprio gênero, né? Então, assim, o problema ele tem que ser encarado de frente. A solidão, você tem que aceitar as coisas como elas são. Você não pode mudar o que seu pai, o que a sua mãe fez, a história que eles adentraram na sua vida, da forma que eles bagunçaram a sua vida, seja lá de que for, tá? Não vou entrar em deméritos aqui, porque aí, né, cada um tem a sua particularidade. Mas, você tem que aceitar, encarar que as coisas são assim, que o mundo não é um morango, não é mesmo? É assim que falam, né? Esse ditado que lançaram agora, pra mim, é um dos mais sábios. A vida não é um morango e a culpa também não é da vida, são as pessoas que desenvolvem o projeto de viver, seja ele ruim, seja ele bom. E as pessoas que estão à volta, filhos, familiares, né? Eles vão também fazer parte dessa escolha que a outra pessoa fez, né? Eles vão sofrer ou eles vão ficar felizes, tudo depende da escolha da outra pessoa. Gente, aqui tá muito frio.
Tô até com um cafezinho pra mim tomar. Todo dia eu faço um café. Sou obrigada a tomar. Mas de sua cidade também tá frio? Você tá me assistindo da onde? Me fala, eu quero saber. Fico muito feliz aqui, fico com saudade de fazer vídeos, mas às vezes tem hora. Eu tenho muitos pensamentos durante o dia, mas tem hora que eu fico assim, estagnada. Tipo, não sei o que falar, sabe? Por favor, me deem ideias aqui nos comentários. Vai ser um enorme prazer a gente debater sobre o assunto, vocês saberem como eu penso e eu também saber como que vocês pensam. Vai ser fantástico isso. Bom, então é isso, gente. O problema, ele precisa ser encarado de frente. Você precisa aceitar que as coisas não são tão funcionais como deveriam ser. Por exemplo, existem pais e mães, mas nem todos são e merecem e têm o dom de ser pai e mãe, tá bom? Você, por exemplo, uma mãe que abandona o filho, é correto? Claro que não. Mas tem muitos porquês que a gente não entende ainda nesse mundo. E, por exemplo, no meu caso, eu vejo que foi melhor assim eu não ter sido criada com meu pai e com a minha mãe, porque olhando, não gosto de expor a vida de ninguém, mas olhando o que os meus irmãos passaram, eles sofreram mais do que eu. O meu foi feridas emocionais, tipo, invisíveis. O deles não. Então, também, sabe? Mas não só isso. E eu fico assim, triste quando eu vejo alguma situação desse tipo, sabe? Mas é melhor, às vezes, a criança ser criada com uma outra pessoa para ela não sofrer tanto. Porque tem pais e mães que matam também, assim como filhos que matam também, né? Para mim, eu penso assim, que tudo é educação. Mas tem pessoas, sério mesmo, que já nascem com uma personalidade arraigada desde o nascimento. Por exemplo, meu filho, ele tem uma personalidade muito forte e muitas das vezes chata. É tipo, ele é uma pessoa difícil de lidar. Então eu preciso direcionar e lapidar esse comportamento que existe desde bebê. Porque é desde bebê, entendeu? Só que assim, eu preciso, a minha parte, 75% eu preciso fazer, né? Agora, a gente precisa encarar de frente e com maestria, com maturidade e como adultos, que o que passou, passou, sabe? Te machucou, mas você levantou, você é forte, sabe? Você precisa soltar esse sentimento e viver a vida mais leve, porque nenhum corpo a gente leva quando morre. Olha que loucura, você já pensou como isso parece ser coisa de outro mundo? Porque literalmente é. A gente é uma alma, um espírito. E às vezes quando a gente tá muito estressado, vivendo o paradigma do mundo, na correria do dia a dia, as coisas tá difíceis, você tá tentando ganhar dinheiro e você sente aquele peso. Sabe, gente? Não é pra gente viver dessa forma. Por isso que fala perdoar. Você não precisa conviver. Porque o que o outro fez é do outro, não é seu. Por mais que, te afetou, sabe, na sua vida. Mas, opa, eu olho com aquilo sem julgamento, tipo assim. Você fez a sua escolha, seja ela boa ou ruim. Você vai ter as próprias consequências disso. Mas eu vou fazer as minhas escolhas de vida. E as minhas escolhas serão diferentes, porque eu tenho outro pensamento. Eu sou diferente. Às vezes, tem pessoas que têm princípios, tem pessoas que não têm problema, ó. Se for pai e mãe, não julgue. Aceite que aquilo não é seu, que não faz parte da sua vida. Perdoe, mas você não precisa conviver, sabe? Você só não precisa olhar com sentimento de ódio, de raiva, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, já como uma pessoa normal. Ele é uma pessoa normal. A pessoa pode ter te feito mal. Mas eu acho que o que mais dói é a rejeição. Sabe? Quando você já superou um relacionamento e você trata a pessoa normalzinha e ela achando ainda que você gosta dela, aquilo machuca quando ela vê no seu olhar que você já está frio, que não é mais a mesma coisa. E é assim perante a vida, temos que encarar de frente os sentimentos nossos que temos perante os outros, sabe? Porque o que o outro fez
não te pertence. Você não precisa carregar esse peso. Você pode soltar e viver mais leve. E cada dia indo trabalhando esses sentimentos. Porque às vezes a gente tá bem, tá subindo a energia. De repente a gente pende, cai. E é um dia horrível, você não consegue, você faz de tudo pra ficar bem, mas não fica. Passa por esse sentimento. Porque todos os sentimentos precisam ser sentidos. O da raiva, o do vazio, o da solidão, da tristeza, mas também o do amor, da alegria, de esperança, sabe? De fé. Todos os sentimentos, sejam eles bons e ruins, você só precisa administrar esse sentimento naquele dia. Por isso que a Bíblia fala, dê a cada dia o seu próprio mal, né? É alguma coisa assim, gente, eu esqueci. Mas é a cada dia o seu próprio mal. Tipo assim, não fique preocupado com o dia de amanhã e nem com o passado, cara. Você está aqui e agorinha você pode não estar. Então foca nos seus sentimentos. Ninguém precisa te abalar. Ninguém vai te abalar. Você sabe por quê? Porque a pessoa que te trata de qualquer forma, ela não vai muito longe com esse comportamento dela. Mas você não vai se deixar abalar. Você vai ter postura, vai olhar no olho da pessoa. Eu sempre falo assim, quando eu tô numa situação assim, sabe que eu preciso realmente me impor, sem descer do salto. Espírito Santo, fala através de mim, fala. Me ajuda, fica comigo agora. Cada um tem o seu jeito. Esse é o meu. E eu espero encarecidamente que Deus abençoe a sua vida, sabe? Que Deus abençoe a minha vida, porque eu preciso demais. Eu sou falha. Tem dias que eu estou só a macaca da gaita e tem dias que eu estou muito zen. Principalmente eu acho que quem lida com muitas pessoas, eu sei que, quem lida com muitas pessoas, eu sei que é muito exaustivo. É cansativo. E o maestro é aquele que sabe lidar com as pessoas. Talvez, antes de lidar com as pessoas, você precisa saber lidar consigo mesmo. Você precisa se conhecer, conhecer suas falhas, conhecer os seus pontos fortes, mas especialmente as suas falhas. A pessoa que se conhece, ela consegue se dominar. Você não fica reativo. Ninguém domina você. Quando você é reativo é porque outras pessoas, o seu corpo está aberto para outras pessoas verem as suas falhas e irem lá cutucar a sua ferida para ver como que você vai reagir, para zombar da sua cara, da sua reação. Mas você é um ser intacto e fechadinho. Só entra o Espírito Santo Divino de Deus e o seu espírito que precisa estar em paz. Amém, gente? Eu não sou religiosa, tá? Mas assim, cada dia que passa mais eu sei que a dependência que eu preciso de Deus. Hoje eu entendo aquelas senhorinhas que ficam orando e tal, né? É a fé de cada um, né? Esse também canal é pra você que é uma pessoa que talvez seja ateia, não acredita, mas filtra o que for bom pra você e o que não for também, gente. Simplesmente solta, tá bom? É isso. Um beijo grande no coração de vocês e que possamos ter muita sabedoria para lidar com cada dia que falta de viver as nossas vidas, tá bom?